para as perguntas, né? Ou pelo menos para a pergunta de hoje que a gente vai buscar responder nessa oportunidade. A pergunta é essa, olhe, o que é avivamento espiritual? O que é avivamento espiritual? Até que hoje a gente escuta muito pouco sobre esse assunto. Mas tem épocas que isso toma conta, porque esse cristianismo que a gente tem por aí vive de modismos. Tem coisas que explodem rápido, depois de algum tempo você parece que nunca ouviu falar daquele negócio, né? É modismo, tá certo? Vive de modismo. O joio precisa de modismos e o joio promove os modismos. Então tá aqui, o que é avivamento espiritual? Vamos responder isso em alguns itens. Primeiro, ao tratarmos deste assunto, vamos estar conversando sobre um dos temas mais empolgantes para muitos cristãos, principalmente para o protestantismo evangelicalista, que ama se sentir influenciado pela teologia americana. Os americanos gostam muito dessas pirotecnias, entendeu? A teologia americana vive num mundo assim cheio de... Todo dia tem uma novidade, né? Uma criatividade a ser desenvolvida como sendo a grande descoberta espiritual do momento. 2. Este termo, dentro dos entendimentos teológicos cristãos, quer dizer um período na história da humanidade, né? Um período quando a espiritualidade da cristandade ou de muitos grupos cristãos estão no entusiasmo contagiante de tal forma que se entende de forma geral como uma ação extra, esse que é o perigo, extra do Espírito Santo na edificação dos salvos e na pregação e atração de não salvos para Jesus Cristo. Então, entende-se que em determinados momentos da história do cristianismo e da humanidade, em determinados momentos, o Espírito, então, é como que derramou-se de tal forma que o povo vibra, o povo fica entusiasmado, o povo fica, né, cheio de calor, aquela coisa toda. Então, acredita-se que seja a ação do Espírito. Terceiro, o primeiro período foi nos anos 70 depois de Cristo. De 70 em diante, quando, por causa da rebeldia prepotente judaica diante do domínio romano na Palestina, Tito, general que se tornou imperador mais tarde, entrou com seu exército em Jerusalém e abafou toda a rebeldia existente, destruiu muito a cidade e o templo, expulsou os judeus para outros cantos do mundo. A igreja, por estar muito ligada ao judaísmo, foi entendida como uma das facções do judaísmo, da religião judaica, né? E também foi expulsa. Sai todo mundo de Jerusalém, por causa da rebeldia, a confusão que o povo de Israel, de Jerusalém, criava, porque nós somos o povo de Deus, a gente não aceita que sejamos dominados pelos romanos, que aí Deus levanta pessoas para que a gente possa sair do domínio. Essas rebeldias fanáticas, né? Então, acontecia muito entre os judeus. Aí Roma, que quer tranquilidade em todas as nações e normalmente não queria paz, então ela entrou em Jerusalém, derrubou a cidade, destruiu a cidade, expulsou todos os judeus, inclusive cristãos, expulsou daquela cidade, não pode ficar, quem ficar morre, e aí tiveram que sair. Isso gerou um movimento de entusiasmo para sair pelo mundo pregando, distribuindo o evangelho e falando de Cristo. Então isso gerou um entusiasmo
e é entendido como sendo o primeiro movimento de avivamento que aconteceu na igreja cristã. Esta expulsão de Jerusalém, né, gerou um entusiasmo muito grande entre os cristãos, pois erroneamente entenderam que estavam sofrendo aquilo por causa da fé e de Cristo. É porque somos cristãos, que essa propaganda que muitos usam, né? Porque somos cristãos, é que a gente está sofrendo. Não era cristão, não. Porque não eram cristãos, né? Porque se fossem cristãos, não estariam sofrendo aquilo. Então, por causa da ideia da fé e de Cristo. Mas, na verdade, era por causa da rebeldia dos judeus contra Roma. Assim, foram jogados em arenas de leões com os judeus e que hoje tem dado muito orgulho, a gente fica muito orgulhoso, mas que a razão daquilo foi algo contrário à Bíblia, a desobediência às autoridades sob a liderança da prepotência judaica. Entendeu? A gente tem orgulho, né? Muitos cristãos morreram nas arenas dos leões. Como foi porque eram cristãos? Não é porque eram cristãos, não. É porque não desgrudava dos judeus. Entendeu? Aí Roma entendia que era tudo judeu. Então, botava na arena para morrer, perseguia de outras formas, porque por causa dessa rebeldia dos judeus e de muitos cristãos também que eram levados nessa embalagem, tá bom? Quinto, um segundo momento entendido como avivamento foi quando o Império Romano estava ruindo e a Igreja Católica, muito dominante no mundo desde os tempos de Constantino, passou a cristianizar os reis bárbaros, oferecendo condições para invasões no império em decadência. Quando os reis bárbaros se declaravam cristãos, eram convidados a declarar também todo o seu povo, todo o seu reino, o que aumentou em muito o número de cristãos e a prática cristã muito além do Império Romano. Os batismos chegavam a ser com grande quantidade de água sendo espargidas sobre as multidões. Então, como é que ocorria? O Império Romano estava se caindo, perdendo, estava recebendo muitas invasões. Então, a Igreja Católica fez o seguinte: mandava missionários a esses bárbaros para evangelizar os reis. Evangelizar quer dizer cristianizar, que eles se tornassem cristãos. E mostrava as virtudes, as vantagens disso. Olha, você sendo cristão, você não vai ter muitos deuses, você vai ter só um Deus. Fica mais fácil controlar o povo, né? Outra coisa, você invadindo, nós vamos lhe dar todo o apoio, nós vamos estar com você, nós vamos facilitar as invasões. Então, uma série de vantagens foram oferecidas aos reis, em nome de uma evangelização, e esses reis se tornaram cristãos. E eram orientados automaticamente a transformar todos os seus do reino, todos os seus súditos, em cristãos também. Então a Igreja Católica chegava a fazer assim, chegava numa cidade, onde tinha muita gente, vem cá que vocês vão se batizar, porque agora vocês são cristãos. E aí pegava aquele monte de água e ia jogando de alguma forma para que as pessoas fossem, quem for molhado está sendo batizado. Então todo mundo era batizado nessa coisa. E isso fez com que fosse entendido que seria agora o segundo grande movimento de avivamento, no cristianismo. 6. Um terceiro momento entendido como avivamento foi durante a Inquisição, pois enquanto o catolicismo perseguia, torturava e matava todos não católicos naquela Inquisição daquela época, pela Europa, os anabatistas, os rebatizadores, aqueles que eram cristãos, mas não eram católicos, que também sofriam essa perseguição, os anabatistas, acreditando que estavam sofrendo por causa da fé e de Cristo, se orgulhavam
e ainda mais provocavam de muitas formas os católicos, que cada vez agia pior com essas práticas. Nesse tempo, o cristianismo não católico crescia muito, com muitos se rebatizando nas comunidades destes perseguidos em larga escala. Então houve entre os anabatistas um desenvolvimento maior, muita gente deixando a Igreja Católica para se tornar dos anabatistas, e aí então foi entendido como sendo um grande dia, um grande movimento, não é, de avivamento no cristianismo e em especial nos não católicos. 7. Um quarto momento declarado como avivamento foi pelos anos 900 depois de Cristo, quando a Igreja Católica viveu um grande momento espiritual entre seus clérigos. Uma espiritualidade muito grande tomou conta das lideranças nas igrejas e houve um movimento religioso muito grande por toda a Europa. Então esse foi entendido como sendo o quarto avivamento, não é, dentro do cristianismo. 8. Um quinto momento de avivamento aconteceu com a Reforma Protestante, tanto entre esses protestantes quanto na Igreja Católica com sua contra-reforma, bem como entre os anabatistas. Todos passaram por um avalanche de dedicação intensa de seus membros por toda a Europa. Então aí já acontece qual é o quinto movimento, né, chamado de avivamento. Um sexto momento de avivamento reconhecido aconteceu nos anos de 1700, começo de 1800, por aí assim. Tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quando os evangélicos foram tomados por um movimento de grande proporção, onde muita gente passou a ter uma vida mais comprometida com a espiritualidade. Este avivamento é que vai culminar com o início dos movimentos pentecostais e neopentecostais por todo o mundo, tá? E era interessante um relato que eu li sobre esse momento. Como todos, viu? Tudo isso se parece muito, não tem diferença muito grande, não. Um grande avivalista daquela época, ele fazia assim, ele ia numa cidade, pregava, muita gente se convertia ou se reconvertia, entendeu? Eram cristãos, mas agora ficavam mais cristãos. Então ele ia naquela cidade e fazia isso, muita gente tomava essas decisões. Ele ia em outra cidade, muita gente tomava aquelas decisões. Ele ia em outra cidade, muita gente... Então ele passava por muitas cidades. Mas aí diz o relato que ele tinha que voltar a todas essas cidades porque muita gente que havia tomado essas decisões havia voltado à vida de antes. Entendeu? Se não for o Espírito para fazer isso, esses avivamentos humanos não funcionam. Ok, então está aí o movimento, né, o sexto movimento. Um sétimo momento de avivamento aconteceu no catolicismo, quando vários fatores em vários países provocaram um rejuvenescimento religioso entre os clérigos e os católicos em geral. Este movimento na América do Sul passou a outros continentes. Este avivamento tem sido chamado de movimento carismático e tem dado muita energia entre os católicos e os muitos que estavam afastados ou em outros grupos religiosos. Certo? Uma ilustração boa disso foi que quando a Igreja Universal estava iniciando e aquele Van Helder, se eu não me engano o nome dele, que era um bispo, né, chutou a imagem de Nossa Senhora. Uma das coisas mais bestiais que já aconteceu, né, dentro desse fanatismo religioso que os evangélicos passam e já passaram. Um momento bestial, uma falta de respeito imenso. Jesus Cristo jamais faria uma coisa daquela.
mas ele é alimentado por esse fanatismo, né, do neopentecostalismo, vai lá e chuta para mostrar que era uma imagem, que não tinha poder, que não fazia nada. Naquele momento, né, quer dizer, já estava acontecendo em outros locais do mundo, a Igreja Católica tomou uma nova postura religiosa, né, e reaviveu, rejuvenesceu a sua fé. Então, o Van Helder, com toda a sua tolice, toda a sua ignorância, toda a sua banalidade, né, representando evangélicos do mesmo nível dele, né, fez aquilo. Então a Igreja Católica tomou um novo prumo, um novo rumo, tomou um novo corpo, né, e se tornou uma igreja forte. O que era antes uma igreja católica sem graça, aí agora ela toma uma nova postura, tá bom? Então isso ilustra bem o que aconteceu nesse período. Aí diz assim: esses movimentos históricos são muito interessantes e dão muito vigor ao cristianismo. Tem muitas virtudes e até dá muito incentivo à existência e atuação das muitas pessoas envolvidas. Porém, aqui é o 12, porém, como tudo no mundo, há também um lado negativo que precisamos levar em conta. Esses movimentos são calorosos quando são compreendidos como ação do Espírito Santo, leva-nos a crer que o amor de Deus não é com todas as pessoas. Pois, se ele pode provocar estes movimentos, vez por outra, e isso tem levado, entre aspas, né? E isso tem levado muita gente à salvação, por que não produz isto permanentemente? Se é ele quem produz, para salvar o máximo possível de pessoas. Porque só 7 movimentos de avivamento, quando o cristianismo já tem 2000 anos. E 13. Outro fator importante a se considerar é que a maior obra missionária é a do Espírito Santo e não do cristianismo. Ele tem a função de convencer todo o mundo sobre a situação pecaminosa de todo ser humano. Só ele tem esse poder e amor. É quem consegue realmente convencer, converter e santificar pessoas. Em relação a esses movimentos chamados avivamento, é certo que até atrapalha muito esta obra do Espírito, pois esses movimentos levam muitos cristãos, muitos cristãos, a serem ainda mais preconceituosos, ainda mais intolerantes e ainda mais prepotentes. Eu estou tomado pelo Espírito, você não está. Eu sou usado por Deus, você não é. Então muita gente cai nesses preconceitos, quer dizer, piora esses preconceitos, essas intolerâncias e essas prepotências. Estas coisas não atraem as pessoas a Jesus. Não atrai ao Jesus que esta gente proclama, mas até afasta por vários motivos. Entende? Então, esses avivamentos são coisas humanas. Eu gosto muito de ver, de achar o seguinte. Por exemplo, você vê o monturo, né? Ele pega fogo, depois ele vai baixando. O verdadeiro fogo daquilo não é aquela altura toda, é o pouquinho que vai ficar. Entende? É o permanente. Esta é a obra de Deus. Essa coisa exagerada é coisa humana, é do entusiasmo humano, é a gente criando fanatismos, exageros
e aí a coisa fica parecendo que é muito grande e muita gente se deixa levar por esses exageros. Mas na verdade, a obra do Senhor ela é permanente, é a vida toda, toda a história, não são 7 momentos somente, é toda a história do cristianismo. O Espírito está fazendo a obra dele. O resto é coisa humana, é fantasia, é exageros, entendeu? Coisa humana. Na verdade, a obra de Deus, a obra do Espírito, ela é permanente. Ela é calminha, tranquila, sem esses exageros todos, mas é permanente. Toda a vida, o tempo todo. O tempo todo. Tá ok? Então isso é o que a gente fala hoje sobre esses movimentos chamados avivamento espiritual.